Imagina você conseguir finalmente realizar os seus sonhos no lugar que você quer, que é em Dubai. Só que depois de um tempo você acaba caindo, e eu vou deixar aqui caindo com aspas bem grande, do 27º andar da sua própria casa. Essa é a história da Cauana Bilhar e, por incrível que pareça, a parte mais bizarra e pior eu ainda vou contar aqui para vocês. Por favor, me ajuda a vir pra cá. Eu pago tudo, por favor, me ajuda, meus pais não podem vir. Me ajuda, ela se jogou. Eu tava bem com ela falou que eu era a pessoa que ela mais amava. Que tava cansada do mundo, que queria ficar com o pai dela, que era um jardim A lindo. Cauana Bilhar, filha da Darla Bilhar, é esse nome que tá nas redes sociais dela, no Instagram, tá? Não sei se tem aí alguma continuidade depois de Darla. Ela nasceu em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A mãe, né, conta que mudou então para Itajaí, em Santa Catarina, com a Cauana, porque ela tinha o sonho de se formar para ser aeromoça. E ela não queria trabalhar em voos nacionais. Ela sempre teve o sonho de trabalhar em voos internacionais e tinha como nome ali, como foco, os Emirados Árabes. Então Dubai já estava na cabeça dela e nos objetivos muito antes de tudo que eu vou contar aqui. Nesse momento, a Cauana tem 26 anos. E ela começa a ficar reconhecida, então, como modelo e digital influencer. Alguns lugares falavam que ela tinha lá os seus 21 mil seguidores. Eu não sei se ela tinha contas no TikTok e tal. Eu só foquei na conta dela do Instagram, que quando eu printei, tava ali com os seus 15 mil seguidores. E dava pra ver, sim, que ela tinha uma influência de pessoas que assistiam ali, acompanhavam a vida dela. A gente vê, né, que ela cuidava do corpo, do rosto, gostava de procedimentos estéticos, estava sempre maquiada, bem arrumada e, né, nesse momento ali que eu vi o que as pessoas acompanhavam, era uma vida mais glamurosa, de luxo. Então era sempre com grandes carros, nos melhores lugares, em restaurantes, sempre tinha recebimento de muitos buquês de flores e presentes, e as pessoas estavam acompanhando isso. Eu acho que tem um ponto importante aqui, que quando essa história veio à tona, muitas pessoas começaram a colocar nos comentários que ela era garota de programa. Esses posts, eles eram feitos em Dubai. E o que acontece que a gente tem que pensar, né, antes de simplesmente sair vomitando coisas nos comentários. Quando se trata de histórias ligadas a Dubai, sempre já vem a imagem estereotipada de que lá em Dubai as mulheres vão, não todas, né, mas vão com entre aspas, ali o nome de modelo para fazer programas, são conectadas com grandes empresários, sejam imigrantes ou sheiks árabes mesmo, passam por grandes humilhações para ganhar dinheiro. A gente tem aí vários cafetões que estão sendo investigados, que já foram expostos até mesmo pelo BBC News, de caras que pegam mulheres na África e aí prometem uma vida de muito glamour, só que chega lá elas têm que fazer tudo aquilo que os clientes querem, que vão desde se alimentar de necessidades até se relacionar com animais e beber o número 1, né? E fazer ou comer o número 2, entre coisas piores, e que se elas não aceitam isso, elas acabam ali desaparecendo, né, sendo maltratadas e torto até o último minuto. Algumas cometem a arte de se desviver, que é o sui, que a gente não pode falar a palavra aqui no YouTube. Então elas acabam tendo essa morte repentina que ninguém nunca consegue explicar o que aconteceu. Uma dessas meninas conseguiu se salvar. A gente tem um vídeo aqui no canal que ela era ucraniana, né? E ela também aí foi encontrada
com as partes do corpo toda quebrada, ficou um bom tempo no hospital, conseguiu sobreviver. Quando a gente escuta, então, Dubai, modelo, a gente já assimila isso e já fala que a pessoa também é garota de programa e começa essa coisa toda. E é importante a gente saber diferenciar e procurar as informações e os fatos antes de expor algo só pela primeira imagem que a gente vê e já assimila. Então, antes de dar continuidade na história, eu já vou deixar aqui o vídeo da mãe da Cauana, que sabendo do acontecido, teve que vir, né, até as redes pedir para que as pessoas parassem com esse tipo de hater, porque ela sim conhecia a filha dela. Gente, a gente tá falando de uma história aqui de uma mãe que está em luto. Imagina a mãe dessa pessoa em luto, entrando nas redes sociais e vendo os tipos de comentários que eu cheguei a pegar aqui, que talvez mais pra frente eu coloque para vocês. Então eu vou deixar primeiro a imagem da mãe da Cauana, a mensagem que ela tem e depois a gente continua o vídeo. Sinceramente, eu não queria estar vindo aqui nesse momento, na minha pior fase da minha vida, mas assim, ó, tem coisas que não tem como. Quem me conhece sabe que eu não gosto de exposição, eu não gosto dessas coisas, mas assim, ó, passou do limite. Então, eu escrevi uma carta do fundo do meu coração e eu quero que chegue nos meios de comunicação, até porque eu não autorizei a ninguém estar postando imagem da minha filha. Ninguém veio me pedir se podia ter colocado ou não colocado, eu não quero. Então, é com a minha alma em pedaços que eu venho me pronunciar. Enquanto eu tento encontrar forças para enfrentar a maior dor que uma mãe pode sentir, preciso assistir a memória da minha filha ser julgada, exposta, desrespeitada por pessoas que não conheciam a sua história. É muito fácil ser juiz quando a dor pertence ao outro. Difícil é imaginar o que a nossa família está vivendo nesse momento. Minha filha merece respeito. Ela não pode mais responder às acusações, aos comentários maldosos, às histórias que estão sendo criadas sobre ela. Quem realmente a conheceu sabe da pessoa que ela era, dos seus sonhos, da sua humanidade. Peço aos meios de comunicação que tratem esse momento com responsabilidade e dignidade. Informar é diferente de julgar. Noticiar é diferente de condenar. A todos que estão espalhando boatos ou emitindo opiniões sem conhecer os fatos, peço apenas uma coisa: tenham empatia. Hoje é a minha filha, amanhã pode ser alguém de vocês que vocês amem muito. Nenhuma mãe deveria enterrar uma filha e nenhuma deveria, em meio ao luto, lutar para defender a honra de quem já partiu. Que Deus conforte o nosso coração e que a memória da minha filha seja respeitada. E tudo que peço, se é que o ser humano pode entender isso, porque sinceramente não é o mundo que está perdido, é o ser humano está cada dia pior. Meu Deus do céu, como que as pessoas conseguem, em meio a uma família dilacerada, tá apontando o comentário do que ela era, do que ela foi? Ela não era nada de vocês. Ela não era nada, ela nunca pediu nada para essa sociedade hipócrita. Ela era minha filha e eu vou lutar com todas as forças para defender a honra da minha filha. E se precisar, eu gasto horrores com advogado e vou processar cada hipócrita que está comentando coisas que nem sabia. Então, após a mensagem da Darla, eu ainda deixo aqui, independente se a Cauana fosse GP. O que aconteceu com ela e o que está sendo noticiado é muito mais importante do que a profissão que ela tinha. Nenhuma pessoa merece passar pelo que ela passou da forma que está sendo, tá? Então era isso que devia ser colocado pelas pessoas que receberam ali a primeira informação, que nem tinha detalhe nenhum sobre essas notícias. Voltando então à história da Cauana, depois de um tempo que ela fica ali em Itajaí com a mãe dela e que começa a crescer nas redes sociais, a gente tem um momento que ela vai para São Paulo. Em 2024, então ela começa a deslanchar, a progredir nessa parte de modelo e influência. Se a gente pegar, eu peguei lá algumas fotos da Cauana, e tem fotos que ela está de lingerie, que ela está super produzida, né? E a gente vê lá que tem o nome do fotógrafo, que tem o nome do estúdio. Eu vou deixar aqui para vocês verem que ela realmente
trabalhava com isso, né? E estava dando passos sobre o que ela tanto queria. Nesse momento, então, ela conhece a Bárbara, a gente não tem informações de como que foi isso, e então elas começam a namorar, para vocês verem, né? As primeiras pessoas que viram a história da Cauana já ligaram ela a homens importantes de Dubai que teriam feito isso, ou que ela tinha feito alguma coisa errada lá, e não. Ela namorava uma mulher, a Bárbara. Pelo que eu entendi, e aí, como a gente tem que lembrar que os casos, eles são colocados aqui sem um final, a gente não tem provas, isso ainda vai ser julgado, vai ser pesquisado, então tudo é supostamente falando, e algumas pessoas se irritam quando eu falo isso aqui, tem que entender, né, que casos de true crime, tem uns que já estão fechados, outros que são essas notícias que eu estou trazendo aqui do Brasil, não. Então sempre será supostamente. São informações para a gente refletir, para ficar de alerta na nossa própria convivência, caso aconteça alguma coisa parecida. Então, se tem essa informação que a Cauana conhece a Bárbara em São Paulo, eu vou trazer uma imagem aqui para vocês, que é a mensagem que a Bárbara deixou para a Cauana com todo o acontecido, que ela se declara, né? Fala palavras bonitas, mas deixa ali especificado que são 5 anos de convivência. E as informações que a gente tem é que a Cauana conheceu a Bárbara em São Paulo em 2024 e que esse relacionamento era um relacionamento recente de 3 meses. Então fica um pouco confuso, o que faz a gente pensar que talvez antes elas fossem amigas. E aí isso foi amadurecendo para um relacionamento sério. Ou então que elas tinham esse relacionamento antes, mas não era divulgado, não era afirmado, porque de 3 meses para 5 anos existe aí uma grande diferença de tempo. Bom, a Cauana então abraça esse relacionamento, eu acredito que porque a Bárbara também apoiou e abraçou os sonhos dela, que era ir morar em Dubai, e aí nesse momento eu não tenho informação se quando acontece isso ela tá morando em Dubai ou ela só tá em uma viagem em Dubai, para realizar o sonho de ser DJ. Então a gente vê aí a Bárbara como alguém que estruturou e apoiou esse sonho. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu fui lá no Instagram da Karina e se tem um post onde ela se declara pra Bárbara e ela deixa bem claro. Eu vou ler aqui para não mudar as palavras da Cauana, tá? Ela faz um post onde tem flores com a letra K e a letra B, que é, né, Cauana e Bárbara. Tem um gatinho muito lindo e tem as alianças das duas. Então, acho que nesse momento, que foi no dia 25 de junho, elas já lá em Dubai, ela foi pedida em noivado. E a Cauana escreve assim: alguns sonhos carregam uma história por trás. Você sabe o quanto eu desejava ter um really short hair e o quanto o meu coração ficou partido quando tentei realizar esse sonho e acabei levando um golpe. Para quem não sabe, esse British Short Hair é um gato de pelo curto, de uma das raças mais antigas do mundo, que também é muito popular. Ele é originário da Grã-Bretanha, Reino Unido, e aí ela tinha o desejo de ter esse gatinho e parece que levou um golpe. Por um tempo, achei que aquilo tinha tirado de mim a alegria e a esperança de viver esse momento. Mas você, com todo o seu amor e cuidado, transformou uma lembrança triste em uma das maiores felicidades da minha vida. Já faz um tempo que ele chegou e a cada dia ao lado dele me faz lembrar de você, do seu carinho, da forma tão linda como você cuida dos meus sonhos. Ele trouxe ainda mais alegria para os meus dias, mas o que mais aquece meu coração é saber que foi você que tornou tudo isso possível. Obrigada por acreditar nos meus sonhos. Então aqui ela diz 2 vezes, né? Ela diz sobre a forma tão linda como você cuida dos meus sonhos. E obrigada por acreditar nos meus sonhos quando eu já estava com medo de acreditar. Estou completamente realizada, feliz e ainda mais apaixonada por você. Te amo. E marca a Bárbara. Então é por isso, né, através desse post que eu entendo que a Bárbara passava essa imagem, então, de cuidar e de ajudar ela com os sonhos, mesmo quando ela estava desistindo de tudo. Nesse Instagram da Cauana, sempre ali com a Bárbara, ela tem, então, registros do quê? De viagens internacionais, de carros de luxo,
de hotéis, de luxo, artigos de luxo, rotinas no interior. O que se tem de informação de amigos é que o relacionamento das duas sempre foi muito conturbado. A mãe fala que sim, que se tinham brigas, mas eram brigas que assim, em pouco tempo, em minutos, elas já estavam bem. Os amigos dizem que uma tinha ciúme da outra e que as brigas vinham daí. Também se tem informações de fotos, imagens da Cauana com hematomas que teriam sido feitos nesse confronto entre as duas. Rola um vídeo também que ela tá assim com líquido vermelho nessa parte aqui do rosto, não sei se cortado muito bem o que aconteceu, e que a gente vê, né, no vídeo que ela tá assim um pouco fora do ar e parece que seria também resultado aí dessas brigas. Lembrando, novamente, que nada disso ainda é confirmado, mas se tem as imagens, aconteceu de alguma forma, em algum momento lá, né, em Dubai, no apartamento dela ou por algum lugar próximo. Outra coisa que se vê muito também é as duas usando substâncias, assim, a gente não tem confirmação do que, mas a gente entende que ali ou bebeu alguma coisa, ou usou alguma coisa, porque elas estão no vídeo de uma forma que a gente entende que não está totalmente sã. E também tem vídeos bebendo e curtindo a vida. Muitas pessoas comentando, né, que sempre vê vídeos ali da companheira dela num modo que se tá tomando substâncias. Então você tem ali vídeos em garrafas de bebidas e essas coisas. E juntando isso com o que a mãe diz, que a Cauana não estava bem, ela estava à base de depressivos, ela estava com depressão. A gente sabe muito bem que misturar esse tipo de remédio com qualquer tipo de substância que tenha álcool, essas coisas todas, nunca vai dar um bom resultado. A pessoa pode ter surtos, a pessoa pode piorar a crise, né? Pode dar alguns problemas físicos também. Então, se ela está usando esses remédios junto com a imagem das festas, onde elas sempre bebiam, onde elas sempre estavam curtindo, não iria dar boa coisa. Esse confronto das duas, ele tem provas de que foi grave, de que era muito grave, porque o amigo chega a falar que a Cauana estava um pouco desesperada porque a parceira estava então contratando segurança para ali acompanhar todo o rolê das duas. Então se tem aí mensagens de que a parceira teria contratado um segurança para sair junto com a Cauana e a Cauana estaria preocupada e com medo disso, porque esse cara iria acompanhar ela. Parece que a situação estava ficando cada vez mais tóxica, cada vez mais conturbada entre elas por causa de ciúmes. Esse segurança, acredito eu, que seria para saber tudo que a Cauana iria fazer, né, para ela ter essa informação. Não era para uma coisa de proteção para Cauana, não. Era para vigiar mesmo todos os passos da forma que se foi dito. Tem mensagens aí, né, de um ex-namorado, então, falando que a Cauana estava cheia de hematomas, que elas estavam brigando muito e que a Cauana tinha que ver de comprar um outro celular porque a Bárbara tinha quebrado o celular dela. A foto, né, que eu mostrei do líquido vermelho no rosto dela seria o vídeo onde teria esses hematomas. Então, supostamente ficou entendido que a Bárbara é que teria feito isso. E o amigo fala, né, talvez o uso de substâncias ilícitas. Mas independente disso, a gente vê nos vídeos, né, e quem acompanhava também, que elas sempre estavam ali bebendo, né, e aí a questão de misturar essa bebida com o remédio de depressão pode dar ruim também. A mãe da modelo não conheceu a Bárbara, né, pessoalmente, foi só por videochamada, mas tinha um ótimo relacionamento com a filha, tanto que estava vendo e resolvendo para ir para lá, né, ficar um tempo com a Cauana. Então, na terça-feira, no dia 7 de julho de 2026, a gente não sabe o que aconteceu no apartamento da Cauana, né, que ficava no 27º andar de um dos lugares ali mais luxuosos de Dubai. A gente só recebe a informação que a mãe recebeu. Na verdade, a namorada liga para a mãe e avisa então que a Cauana tinha caído do prédio
e que tinha desvivido. Depois disso, a namorada fica presa um tempo, né, detida, para eles fazerem exames toxicológicos, várias coisas, e ela é solta 24 horas depois. A mãe fica 24 horas sem mensagem e aí recebe, então, uma mensagem da namorada da Cauana, confirmando e explicando aí o acontecido. A mãe custa acreditar que a Cauana, que era uma menina que estava feliz, que tinha marcado de comemorar o aniversário dela e da mãe ir para lá para comemorar o aniversário da mãe também, agora no mês de agosto, ela não acredita que a filha tenha feito isso. O departamento que está investigando tudo que aconteceu lá em Dubai, eles não descartaram em nenhum momento feminicídio, algum crime passional e ela própria ter feito isso, tá? Já rolou aí a perícia no apartamento, mas ainda não foram divulgadas as provas e as causas de tudo isso que aconteceu. Com tudo isso, a gente tem a namorada da Cauana que simplesmente saiu das redes sociais. Ela bloqueou, desativou tudo, o que trouxe aí uma movimentação daqueles que estão acompanhando o caso de começar a pensar por que ela fez isso. Eu ainda consegui achar uma rede que eu não sei, né, se é dela, lá no TikTok, eu vou deixar o print aqui para vocês, que tinha um vídeo das duas, né? E a gente vê que tem aquele sentimento de posse, aquele amor intenso, aquela coisa de, né, você me transforma, eu preciso de você, você precisa de mim a todo minuto e tal. Que tudo, né, gente, que é muito exagerado, acaba não se tornando saudável. Os dois extremos, se os dois são muito distantes, se os dois são totalmente apegados a ponto de ter ciúmes para contratar um segurança para acompanhar o outro, para entender a cada segundo do respiro da pessoa o que é que está acontecendo. A mãe da Cauana deixa claro que ela não vai julgar e desconfiar de alguém antes de ter provas. Mas a gente tem aqui que concordar que ao mesmo tempo que a gente pode e tá aqui para refletir sobre várias vertentes que pode ter levado à consequência o fim da vida da Cauana. Esse áudio que eu deixo no início para vocês é um áudio da namorada dela, em desespero. E ali a gente pode ver o desespero de uma mulher que viu a companheira fazer isso, e a gente tem as vertentes de que elas poderiam estar brigando, já que sempre brigavam, tinham essa relação tóxica, poderiam. Ela poderia ter tomado ali o remédio misturado com alguma bebida e ter fantasiado e a outra não ter tido tempo de ajudar ela também. Em uma briga, uma pode ter empurrado a outra, pode ter acontecido? Sim. Se a gente não tivesse essas questões de quebrar celular, vídeos com hematomas, brigas, ficaria mais difícil de pensar em algo errado. Mas a partir do momento que a gente tem essas informações e que a namorada resolve desaparecer, né, não só das redes, mas também para os jornalistas que tentaram contato e que não conseguiram, se cria aí, né, uma suposição de que sim, pode ter acontecido isso. Além de tudo isso, esse áudio, né, ela manda para uma amiga quando acontece tudo. Ela fala, por favor, me ajuda, vem para cá, eu pago tudo, eu pago o que precisar. Fica muito claro essa questão financeira dela, né, que ela tem essa facilidade financeira, essa facilidade de ter dinheiro que ela tem, pelos mimos, pelos presentes que a gente viu lá no início e que eu esqueci de falar, mas são todos dados por ela para Cauana. A gente entende que essa parte de resolver as coisas com o dinheiro tem e é aí usado por ela, né? Só por esse áudio que no desespero ela deixa claro os meus... Eu pago tudo, por favor, me ajuda, meus... Eu pago tudo, né? Eu pago tudo, por favor. Eu tava bem com ela falou que eu era a pessoa que ela mais amava. Eu tava bem com ela falou que eu era a pessoa que mais amava. Querendo firmar, né, deixar claro aí que da parte dela tava tudo bem, que ela não entende por que isso aconteceu, ou firmando ali, né, não, tava tudo bem, não podia ter acontecido isso. A interpretação, gente, ela pode ir pra vários lugares. Que tava cansada do mundo, que queria ficar
tava o pai dela, que era um jardim lindo. Eu não sei se o pai dela é vivo ou não, né? Mas pelo que ela fala aqui, que tava cansada do mundo, aí a gente pode assimilar assim a questão de depressão, e que tava querendo ir ficar com o pai dela, que era um jardim lindo. Nisso, leva, né, para a vertente de que ela poderia estar delirando. Não sei se o pai não está mais aqui, se ela não tem acesso ao pai, mas ela iria até esse jardim lindo, então encontrar o pai. E aí talvez não tenha dado tempo da namorada segurar ela e ela foi para essa visão desse jardim lindo com o pai que ela estava vendo. Então assim, não tem como a gente bater o martelo, foi a namorada que fez isso e tal, não. Mas tem como a gente pensar aí, né, em três possibilidades do que pode ter acontecido, ou dela ter delirado e realmente ter ido, ou de uma briga das duas e aí sem querer isso acontecer, ou então ainda, né, em uma relação tóxica das duas, a namorada, no momento ali do calor, ter acontecido algo pior. A gente não estava lá e a gente vai ficar aqui esperando, então, a investigação que vai ser feita. A mãe da Cauana já está indo para Dubai para pegar os pertences da filha, para pegar o gatinho, que ela vai cuidar com muito amor, que eu já vi que ela postou sobre, e também para acompanhar esse caso, né? O caso de uma imigrante, a mãe lá, brasileira lá, com certeza eles vão dar mais atenção com a divulgação não só do meu vídeo, mas de todo mundo que tá aí postando. Eles vão ali, né, ter uma pressão de ter que ver direitinho o que aconteceu para ter a resposta aqui pra gente. É um lugar super luxuoso, com câmeras, com certeza a maioria das coisas ali foram gravadas na entrada, na saída. É um lugar com um suporte tecnológico muito bom, então com certeza alguma coisa na imagem, nas imagens das câmeras, trarão ali a resposta que a gente está procurando. E eu não sei, né? Não tô falando aqui, gente, que ninguém tem que viajar para Dubai, que ninguém tem que curtir Dubai, nem nada disso. Mas existe uma coisa de que o que se faz em Dubai, fica em Dubai, que é muito forte, né? Na maioria das notícias e dos casos de crimes e acidentes que acontecem por lá. O que fica, né, de alerta da minha parte desse vídeo é o seguinte, e talvez eu coloque até que ela foi jogada no título, ainda não sei o título, mas se tiver jogada foi isso, independente, né, de ter sido propositalmente, ter sido um crime passional, ela ter sido jogada ali pela companheira, dela ter caído sem querer, ou então por uma ilusão que ela criou, ela ter ido até lá a ilusão, ou depois, ou ainda depois de uma briga, em todas as situações eu coloco ela como jogada, porque foram através de vivências ali antes da situação que levou ela a isso, não por escolha dela, talvez por escolha dela ou por escolha dos acontecimentos, mas a gente tem que deixar claro, né, que uma relação tóxica, ela acaba afundando a gente fisicamente, mentalmente, a não realização dos nossos sonhos também, mas a gente tem como procurar a terapia, a gente tem como tomar os medicamentos para melhorar, ter a nossa família perto para isso. Agora, juntar aí questões psicológicas que já temos com o relacionamento tóxico, ainda com o uso de substâncias, o risco de alguma coisa pior acontecer é muito maior. Então, infelizmente, né, eu vejo ali ela sendo jogada, seja pelas situações da vida, pelas escolhas, pela somatória de tudo. Infelizmente, o fim foi esse. Então, que nós possamos ficar mais alertas nas nossas relações, em se cuidar, em não entrar no desespero e começar a buscar as saídas para melhorar através do outro, através de bebidas, através de coisas exteriores, que na verdade a nossa busca ela é interna e não é fácil, tá, gente? Mais uma vez, eu não estou aqui julgando a vítima porque eu sei como é difícil a gente sair de um momento depressivo, de um momento de tristeza, onde as coisas ruins estão acontecendo, mas a gente tem que ser forte e tem que aprender a direcionar, né, o melhor das nossas ações e das nossas vivências para conseguir sair das situações ruins. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.